alunos, tudo bem com vocês? O nosso vídeo dessa semana, ele tem o objetivo de relembrar aqueles pontos mais importantes do conteúdo sobre hidrosfera. Então, para o primeiro ano do ensino médio, o conteúdo que será cobrado na avaliação do segundo trimestre, ela vai ser ligada aos assuntos sobre hidrosfera. Esses assuntos, né, você encontra no seu livro didático, na unidade 6 e 7. Como o conteúdo, ele é amplo, é complexo, né, nós pensamos em colocar num vídeo curto os pontos principais que você não deve esquecer, que você deve revisar, né? É importante ler toda a unidade e relembrar esses pontos fundamentais para que você possa ter um bom desenvolvimento na avaliação. Então, vamos lá. Esse mapa aqui, ele mostra, né, a ideia que o aluno precisa ter, né, a respeito dos oceanos. Então, é importante você perceber, né, que nós temos 3 grandes oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E alguns livros, alguns estudiosos, eles consideram separadamente também o Oceano Glacial Ártico e alguns aqui ao sul, né, já no hemisfério, já no Polo Sul, o Oceano Glacial Antártico. Aí você vai encontrar, né, informações que nem sempre falam, né, ou trazem a mesma informação. Há livros, há pesquisadores que consideram 3 oceanos e há alguns que consideram 5 oceanos. Mas se você observar ao certo aqui, você vai perceber que, na verdade, os oceanos correspondem a uma única e imensa porção de água salgada, né? Então, na verdade, os oceanos, eles estão interligados. Essa mudança de nome, Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico, Glacial Antártico, se dá apenas para facilitar a localização. Mas, na verdade, diz respeito a uma mesma porção de águas. Então, localizar os oceanos, entender que aqui o Brasil, né, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, né, e ter uma ideia da localização dos oceanos é fundamental, né, para que o aluno tenha essa ideia. Continuando aqui, né, além dos oceanos, né, serem essa porção de água que nós conhecemos, né, importantíssima, esse slide aqui, ele tentou reunir as funções, a importância, as atividades mais importantes, os recursos mais importantes que são tirados do oceano, né? Então, primeiro ponto aqui que eu queria falar um pouco com vocês, né? Que há anos atrás nós ouvíamos falar que a Amazônia era o pulmão do mundo, né? Porque ela fornecia oxigênio, né? Hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Mais de 50% do oxigênio que nós usamos, né, no mundo hoje, ele é produzido por algas que estão sobre a superfície do oceano. Então, o oceano, ele tanto absorve o dióxido de carbono quanto libera o oxigênio. Então, a existência de oxigênio, né, no planeta Terra está diretamente ligada a essa dependência que nós temos com o oceano. Não que as florestas não sejam importantes, elas são, mas a contribuição do oceano, até por ele cobrir, né, 71% do planeta Terra, ele acaba tendo um peso maior do que o das florestas, em relação ao dióxido de carbono, em relação ao oxigênio. Depois,
É também o oceano que equilibra, que regula o clima da Terra, né? As águas do oceano, elas têm, entre outras funções, a função de pegar parte do calor próximo à linha do Equador e transportar esse calor para as zonas polares. Então, a ligação entre o oceano e o clima, ela é gigantesca. A direção dos ventos, a chegada, né, de mais umidade, menos umidade, até mesmo a ocorrência de precipitação, de chuva, tem uma relação direta com o oceano. Vários tipos de transporte ou vários tipos de mercadorias são transportadas, né, por rotas marítimas. Vários alimentos, né, estão ligados direto ou indiretamente ao oceano, né? Muitas populações dependem economicamente do oceano e também vários tipos de medicamento, eles são tirados de substâncias que vêm também dos oceanos. Então, essa imagem aqui eu achei bacana porque ela consegue sintetizar que a importância dos oceanos, que são infinitas, são várias, né? E uma delas, né, que é fundamental é a questão climática. E aí, sobre isso, eu trouxe uma segunda imagem que mostra que um fenômeno bastante conhecido, né, aqui no Brasil, que ele influencia o regime de chuvas e temperaturas no Brasil, que é o El Niño. O El Niño, por exemplo, tem o Lanína também, né, mas o El Niño, ele é um fenômeno causado por um pequeno aquecimento, né, na ordem de 0,5 a 1 grau Celsius na água do Oceano Pacífico. Então, de tempos em tempos, né, existem anos em que a temperatura desse oceano do Pacífico, ele está um pouco mais elevada. E essa pequena oscilação, esse pequeno aumento, causa mudanças gigantescas. Então você tem, por exemplo, ocorrência de áreas com mais seca, outras áreas que recebem muito mais chuva, né? Você tem uma mudança climática muito grande. Só para vocês perceberem o quão importantes são os oceanos em relação ao clima, ok? Próxima imagem aqui que eu achei linda. Mostra aqui o Brasil e as suas bacias hidrográficas, né? É uma imagem que mostra que todo o território brasileiro, ele possui, né, rios e afluentes desses rios, né? E que dão essa imagem aqui, né? Se você olhasse do espaço Brasil e conseguisse ver apenas a hidrografia, você iria ver uma imagem parecida com essa. Então, a nossa rede hidrográfica, né, ela é ampla, extensa, e aí sobre isso, essa imagem aqui mostra muito bem. Essas aqui são as bacias hidrográficas que nós temos no Brasil. O Brasil é reconhecido mundialmente, né, como um dos países que tem muita abundância hídrica, principalmente ligada à questão dos rios, né? E falando em rios, o maior em volume e extensão está aqui, que é a bacia do Rio Amazonas, né? Lembrando que rio, quando eu falo Rio Amazonas, eu estou me referindo apenas ao percurso por onde esse rio passa. Quando eu digo bacia do Rio Amazonas, eu não estou me referindo apenas ao rio, mas toda a porção de terras ao redor para onde essas águas, né, águas de chuva, acabam indo para aquele rio. Então, é como se aqui ao redor do Rio Amazonas, nós tivéssemos áreas de planalto, áreas mais altas, e quando chove, toda essa água é drenada para dentro do Rio Amazonas. Então, toda essa porção de terras aqui forma a bacia amazônica, que é a maior de todas, né? Nessa imagem aqui nós vemos também outras, né? Por exemplo, o Rio Paraguai, né? Que é a bacia do Paraguai. Essa bacia do Paraguai é onde fica, né, a maior planície alagada do mundo, que é o Pantanal, né? Que inclusive nos últimos dias nós estamos ouvindo falar bastante
bastante devido, né, às queimadas que estão ocorrendo. Porque nesse ano, né, além das atrocidades, né, em relação à fiscalização por parte do governo, em relação também à ação humana que é inconsequente, nós temos nesse ano um regime de chuvas menor. Então o Rio Paraguai nesse ano ele não causou uma cheia tão grande. Então as áreas alagadas nesse ano estão restritas a uma área menor. Isso significa que nesse ano nós temos maior possibilidade ou maior chances de haver incêndios, né? Então é como se nesse ano nós tivéssemos tido o somatório de duas situações preocupantes. A própria ocorrência natural de chuvas que foi menor esse ano e a questão também de uma política, né, governamental que deixa claro, né, as questões ambientais em segundo plano. Isso dá aos invasores, aos fazendeiros, uma maior sensação de impunidade, né? O que acaba gerando numa série de situações que nós estamos vendo tanto na Amazônia, com desmatamento e com queimadas também, quanto no Pantanal, essa questão de queimadas e desmatamento também, né? Então aqui é a bacia do Paraguai, onde fica o Pantanal. Nós temos também outras bacias importantíssimas que eu vou chamar a sua atenção. O Rio São Francisco, que também é chamado de Velho Chico, ele é importantíssimo, porque depois de nascer aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ele percorre áreas do semiárido nordestino, ou seja, locais onde a água ela é bem mais restrita, né? Onde nós temos uma disponibilidade de água menor. Então, o Rio São Francisco ele é fundamental para o território brasileiro, né? E ele então aqui seria a maior bacia hidrográfica unicamente brasileira, né? Ele é um rio que ele tem toda a extensão dele percorre apenas no Brasil, enquanto, por exemplo, a bacia amazônica, ela vem desde lá dos Andes, né? Então ela vai percorrendo vários outros países sul-americanos também. E aí nós temos aqui também, ó, o Atlântico Sudeste, que é essa bacia aqui, onde inclusive fica, né, o Rio Doce, que é o maior rio aqui do Espírito Santo, passa ali por Linhares, né? E nós temos outros rios importantes. E por que eu tô chamando sua atenção nessa bacia? Porque ela drena a grandes centros urbanos de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Então aqui está. A bacia do Paraná, que também é importantíssima, né? É nela que fica as cataratas do Iguaçu, né? É para ela que drena o rio Tietê, passa por várias cidades paulistas gigantescas também, né? Então nós temos várias, né, bacias aqui hidrográficas. O Brasil ele é bem servido, né, nessa questão. Agora, eu trouxe também essa imagem, né, com algumas bacias separadamente, para chamar sua atenção, então, em relação ao tamanho da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? Ela é muito maior comparada a outras que nós temos no Brasil. Ela drena a maior parte, cerca de 44% do território brasileiro. Gigantesca, né? Aqui, novamente, né, eu trouxe para você localizar bem, né, a bacia do Rio Paraguai, onde fica, né, o bioma Pantanal, que é importantíssimo, né, você saber localizar muito bem. Aqui uma imagem, então, mostrando que dentro da bacia do Paraguai, essa parte em verde claro que aparece nessa imagem, é essa área mais alagada, né, em épocas de cheia do Rio Paraguai e dos seus afluentes.
formando então uma espécie de pântano, uma área alagada, né, que é o Pantanal. Então, o que acontece no Pantanal? Em épocas de cheia, essa área fica inundada, formando um grande pântano. Em épocas de vazante, em que o nível do rio ele é menor, né, ele diminui, você tem a formação de várias pequenas lagoas, né, porque o nível do rio abaixa e aí algumas áreas mais elevadas secam e as áreas, né, com uma altitude menor, né, ela acaba ficando alagada. Então você tem a formação aí de pequenas piscinas, né, que é uma imagem muito comum que a gente vê no Pantanal. Essa região que você tá vendo aqui em verde mais claro, mais escuro, são as regiões mais altas, né, seriam os planaltos, né, onde nascem alguns afluentes e acabam seguindo em relação a essa grande planície que é o Pantanal, ok? Depois, eu falei já várias vezes para vocês que o Brasil ele é riquíssimo em recursos hídricos, né, em água. O grande desafio do Brasil qual é? Que essa água ela não está distribuída de maneira uniforme no Brasil. Então você tem, por exemplo, regiões brasileiras com uma quantidade gigantesca de água e outras regiões brasileiras com uma quantidade bem menor de água, né? Um exemplo clássico é a região norte, né, onde fica o maior rio, né, em volume e extensão, né, que é o Rio Amazonas, e você tem aqui o nordeste brasileiro, que tem um clima semiárido e que, portanto, uma grande parte do ano praticamente não tem chuvas, né? E o que dificulta, né, a ocorrência, inviabiliza, né, a ocorrência de rios mais caudalosos, maiores, né? Então, existe uma diferença muito grande entre Nordeste e Norte. Se você comparar isso à população dessas duas regiões, a situação se torna pior ainda, porque observa que o norte do Brasil tem apenas 8,6% da população brasileira, enquanto o Nordeste tem 27% da população brasileira. Então, enquanto o Norte tem 68% da água do Brasil disponível no Brasil e apenas 8% da população, o Nordeste só tem 3% da disponibilidade de água e possui aí, né, mais de 27% da população. Então, aqui você percebe que, de maneira geral, nós dizemos que o Brasil é um país privilegiado em relação à questão de rios, né, água doce, mas em contrapartida, né, o desafio do Brasil é que essa água ela não é bem distribuída no Brasil e nem está proporcional à população, à distribuição da população brasileira. Então, esse é o grande desafio. Um outro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês, o Sudeste, que compreende aí, né, Espírito Santo, Minas, São Paulo e Rio, tem 6% da disponibilidade de água no Brasil, mas observe que tem mais de 40% da população brasileira. Então, uma concentração de pessoas muito grande. Por isso que São Paulo e Rio, apesar de não estarem no semiárido nordestino, né, acabam, né, com muita frequência tendo problema de racionamento de água devido à grande população que possuem. Também é a região mais industrializada, mais desenvolvida, portanto a demanda de água é muito maior, né? Então, de maneira geral, né, de maneira bem sucinta, resumida, porque a minha pretensão aqui não é, né, passar todo o conteúdo para vocês, porque esse conteúdo a gente já vem vendo aí em videoaulas, né, nos capítulos do livro que eu fui passando para vocês, pedindo fichamento e tudo. O objetivo nosso hoje é só de relembrar os pontos cruciais e que, portanto, provavelmente serão cobrados. Então, fique atento, estude, né, se dedique, não se dedique pela ali
mediana por ninguém, se dedique por você mesmo, pela sua vida, para que você seja uma pessoa politizada, esclarecida, bem informada. Isso faz toda a diferença na nossa vida, não só na vida profissional, né, financeira, material, mas na nossa autoestima. Então, estude, se dedique e fiquem com Deus. Um forte abraço, um beijão para vocês.